Aprenda a evitar abusos ao realizar um financiamento. Ao procurar um empréstimo para investir no seu negócio ou financiamento para comprar uma casa, é comum analisar apenas a taxa de juros oferecida pelos bancos ou o valor das prestações a pagar. Porém, além dos juros, existem outros custos envolvidos. Para poder demonstrar isso, vamos observar essa tabela e identificar qual dentre essas duas financeiras possui uma melhor proposta de financiamento. Observem então a taxa de juros da financeira 1. Perceba que a taxa de juros é 8%, enquanto a da financeira 2 é 8,2%, o que é um pouco menor. Então, só por esses dados, é possível concluir apenas que a financeira 1 possui uma proposta de financiamento com valor mais baixo, e por isso é preferível, pois o valor a pagar pelo crédito é menor, sendo cerca de R$ 16 mais barato que a financeira 2. Mas agora, apenas com esses dados, podemos concluir isso. Porém, adicionando mais dados, a situação fica diferente. Vamos observar. Perceba que a financeira 1 possui uma taxa de cadastro de R$ 60. A outra financeira não possui essa taxa, ela é isenta. Ainda, a incidência do imposto IOF de 3% ao ano sobre o valor do empréstimo, o que vai aumentar ainda mais o valor total a ser pago ao banco. No fim, o que ocorreu foi que a financeira 2 se mostrou uma opção mais barata para o financiamento, como você pode ver no valor total final, sendo que a segunda financeira é aproximadamente R$ 40 mais barata que a primeira. E isso surpreende, porque só pela taxa de juros, a financeira 1 se torna preferível e a situação muda. Então podemos perceber que para você poder escolher bem e firmar um contrato com consciência, é necessária atenção a outros fatores que precisam ser analisados previamente à assinatura do contrato. E principalmente, nesse contexto, existe uma taxa que possui maior veracidade para se analisar os custos do financiamento ou de um empréstimo, que é o CET, ou o custo efetivo total, que também está na tabela, bem abaixo. Mas afinal, o que é CET? Vamos agora compreender. CET, como já disse, é o custo efetivo total. É um indicador financeiro utilizado para medir o custo total de um empréstimo ou financiamento, e é informado na forma de taxa percentual anual. Para fazer o cálculo, o CET vai englobar a taxa de juros, encargos, tarifas, seguros e demais despesas envolvidas na operação financeira. Portanto, é uma medida mais abrangente e mais exata do que a taxa de juros, pois inclui todos os custos adicionais nas condições do empréstimo. Ao realizar a análise do CET, os clientes podem ter uma visão mais clara e transparente dos custos totais envolvidos em uma operação de crédito. Bem, então como vamos calcular o CET? Para fazer isso, é necessário considerar todos os componentes do empréstimo. Esses valores são somados e expressos como uma taxa percentual anual. Para nos ajudar com isso, o Banco Central disponibiliza gratuitamente uma calculadora em seu site, a chamada Calculadora do Cidadão. Por isso, fica a dica para quem quiser calcular o CET. Pois bem, agora você consegue entender que o custo de um empréstimo não depende apenas da taxa de juros. De acordo com a resolução do Banco Central, que dispõe sobre o custo efetivo total, é obrigação da instituição financeira expor essa informação de forma clara no contrato de empréstimo. Além disso, para podermos entender quais são outras ilegalidades possíveis em contratos de financiamento, temos que observar o que está escrito no CDC. O Código de Defesa do Consumidor traz uma série de medidas protetivas que visam resguardar e garantir os direitos dos consumidores, mas, sobretudo, procura estabelecer uma relação harmoniosa e equilibrada entre fornecedores e consumidores, como forma, principalmente, de fomentar o mercado de produtos e serviços. Antes de firmar o contrato, o fornecedor precisa disponibilizar algumas informações prévias para o consumidor, como está descrito no artigo 52 do CDC. A seguir, irei comentar sobre cada inciso desse artigo. O inciso 1º diz que o fornecedor precisa informar o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, ou seja, não pode ser moeda estrangeira. O inciso 2º fala sobre a necessidade de informar sobre o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros. Os juros de mora, basicamente, são os juros decorrentes do atraso do pagamento. Já a taxa efetiva anual de juros, como já foi discutido antes, é o custo efetivo total. O inciso 3º fala que o fornecedor precisa deixar o consumidor ciente sobre os acréscimos legalmente previstos. Mas quais acréscimos são legalmente previstos? Vamos aprofundar um pouco. Para isso, sabe-se que os contratos bancários contêm esses itens, que são o valor principal, taxa de juros remuneratórios, capitalização,
juros moratórios, multa moratória, comissão de permanência, impostos e tarifas. A seguir, um pouco sobre cada um desses itens. O valor principal é o crédito, que é o objeto imediato do contrato bancário. Não podemos confundir com dinheiro. Dinheiro não é objeto do contrato bancário. Taxa de juros remuneratórios é um valor a ser pago pelo uso da riqueza alheia. Será sempre um percentual. A capitalização de juros ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos. Outros nomes para isso são juros sobre juros e juros compostos. Normalmente, os juros capitalizados estão presentes nos contratos de financiamento bancário. A respeito do item capitalização, é um assunto muito debatido, e há questionamentos em razão da lei da usura, mas tem-se o entendimento de que a capitalização anual de juros é permitida. Os juros moratórios são em decorrência do atraso, e são sempre 1% ao mês, sem capitalização, sobre o valor da parcela em atraso. A multa moratória também é decorrente do inadimplemento, e é até 2% sobre o valor da parcela em atraso. A comissão de permanência é outra taxa cobrada em caso de inadimplência. Essa taxa foi discutida na Justiça e hoje ela não existe mais, pois o Banco Central criou uma nova regra para contratos bancários feitos a partir de setembro de 2017. No entanto, essa taxa pode ainda existir em contratos anteriores a essa data. Assim, os bancos podem acabar fazendo cobranças indevidas e gerar problemas aos consumidores. Existem algumas regras, por isso, caso você perceba que existe essa taxa em algum contrato que você assinou, é aconselhável que você pesquise mais a fundo sobre essa taxa e as hipóteses que a cobrança dela é válida, para evitar ilegalidades. Sobre os impostos, existem alguns que incidem dependendo da modalidade do contrato. O imposto sobre operações financeiras, imposto sobre serviços e o imposto de renda são alguns exemplos. As tarifas são valores que os bancos cobram dos clientes pelos serviços prestados. Elas podem ser cobradas se estiverem previstas no contrato ou se o cliente as autorizar ou solicitar previamente, e claro, somente se o serviço tiver sido efetivamente prestado. Porém, o banco não pode cobrar qualquer tarifa de seus clientes. Para pessoas físicas, por exemplo, existem os chamados serviços essenciais, que são gratuitos, até um número máximo de utilização. Então, basicamente, antes de firmar o contrato, temos que identificar possíveis taxas abusivas, como, por exemplo, taxas de administração. Nós temos que ver se essas taxas realmente possuem sentido. Temos que observar se essas taxas estão regulamentadas. Outro exemplo de abusividade é a obrigatoriedade de aquisição de seguro ao comprar outro produto, sem necessidade, o que configura a venda casada, que é proibido em lei. Voltando ao artigo 52, no inciso 4º, nós temos ali que deve ser informado o número e a periodicidade de prestações, e também, no inciso 5º, a soma do total a pagar, com ou sem financiamento. Então, basicamente, o inciso 5º faz uma referência ao custo efetivo total. O parágrafo 1º fala sobre multa de mora, e o parágrafo 2º obriga que os bancos possibilitem a amortização do valor emprestado. Em suma, esse artigo que nós analisamos mostra que o CDC possui uma legislação voltada à prevenção do inadimplemento, pois há um esforço em assegurar o cumprimento da boa-fé objetiva e do direito à informação. Acerca disso, em um contrato de financiamento ou empréstimo, por exemplo, existem 2 períodos a serem observados, a adimplência e a inadimplência. Na fase de adimplência, há os juros cobrados por você ter adquirido o crédito, chamado de juros remuneratórios. Já na fase de inadimplência, além dos juros remuneratórios, é permitido ao credor cobrar a correção monetária, os juros de mora e a multa, desde que essas taxas estejam descritas no contrato. Em caso de inadimplência, existem consequências. Algumas consequências são a inclusão em órgãos de proteção ao crédito, a exemplo o Serasa, a restrição de crédito também. Você não vai poder fazer empréstimos e financiamentos. Você pode ser processado judicialmente e ter seus bens penhorados. Muitos juros vão ser cobrados, que podem ser exorbitantes. A depender do contrato, os serviços prestados podem ser suspensos, por exemplo, em caso de serviços de água e luz. Enfim, a partir de tudo que foi visto, é necessário que saibamos os nossos direitos para evitar abusos e ilegalidades nos contratos.